Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OIT realizou o lançamento do Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. O relatório da CEPAL revela que a pandemia causará retrocesso na autonomia das mulheres na América Latina e Caribe. 34 milhões de jovens perderam seus empregos na América Latina em 2020 como consequência da pandemia de Covid-19. E a Argentina aprova legislação para que as negociações com o FMI necessitem do aval do parlamento. E o novo governo dos Estados Unidos declarou que vai cooperar para o esclarecimento dos crimes contra lideranças sociais na Colômbia. We are concerned. Estamos preocupados com a violência atual contra os defensores dos direitos humanos. Eles desempenham um papel essencial na construção da paz e da justiça na Colômbia. A redução da violência e o julgamento dos crimes contra as lideranças sociais é uma das prioridades, tanto para os Estados Unidos quanto para a Colômbia. E temos interesse em cooperar com o governo colombiano. Estamos orgulhosos de colaborar com as forças de segurança colombianas e da sociedade civil para fortalecer a proteção dos direitos humanos e da segurança no âmbito rural, assim como lutar contra as rotas do narcotráfico, que são as grandes causadoras da violência. E a OIT realizou o lançamento do Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. A OIT realizou o lançamento do Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, em evento virtual que contou com a participação de organizações internacionais, governos e atores sociais. A CSA participou do evento, onde destacou as suas ações de mobilização para contribuir com o cumprimento do Objetivo 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, cujo foco é erradicar o trabalho infantil até 2025. Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, apresentou o panorama da situação do trabalho infantil nas Américas, informando que 10,5 milhões de crianças e adolescentes trabalham atualmente na América Latina e no Caribe. 75% desse total realiza atividades perigosas. Na região mais desigual do planeta, mesmo antes da pandemia, a CSA alertou que se os desafios na América Latina em termos de informalidade e pobreza não forem resolvidos, meninas, meninos e adolescentes seguirão submetidos ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, disse Cícero Pereira. O secretário de Políticas Sociais da CSA acrescentou que enquanto não houver distribuição equitativa da riqueza, essas mesmas vítimas não terão em seu futuro acesso a direitos básicos como saúde, proteção social, educação, que garantam seu desenvolvimento social e produtivo, assim como um futuro com trabalho decente. E um relatório da CEPAL revela que a pandemia causará retrocessos na autonomia das mulheres na América Latina e no Caribe. Segundo o relatório apresentado nesta semana pela CEPAL, em 2020, mais mulheres do que homens saíram do mercado de trabalho, fazendo com que milhões delas ficassem em situação de pobreza. O estudo aponta que a taxa de participação feminina no mercado de trabalho passou de 52% para 46% entre 2019 e 2020. Já a taxa masculina passou de 73% para 69%. Cerca de 118 milhões de mulheres latino-americanas estão na pobreza, 23 milhões a mais do que antes da pandemia. As mulheres na região são uma parte crucial da primeira linha de resposta ao Covid-19. Mais de 73% das pessoas no setor da saúde são mulheres, em condições extremas de trabalho e com salários inferiores aos dos homens na mesma área. A pandemia reduziu os níveis de emprego para as mulheres e a autonomia econômica e obriga os países a tomarem medidas urgentes para a redução das desigualdades no mundo do trabalho.
E a Unesco apresenta um relatório no marco do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. No dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Para celebrar a data, a Unesco apresentou o relatório Para ser inteligente, a revolução digital terá que ser inclusiva. O estudo aponta que as mulheres estão subrepresentadas no âmbito da ciência, enfrentando inúmeras dificuldades para percorrer e avançar o seu caminho, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. Entre os dados apresentados, a Unesco observa que 28% das pessoas formadas em engenharia no mundo são mulheres e que elas representam 40% do total de graduados em ciência da computação. Entre os países com a maior proporção de mulheres na área da engenharia estão alguns membros da OCDE, como a França, com 26%, Estados Unidos, com 20,4%, Suíça, com 16,1% e Japão, com 14%. Em contrapartida, entre os países com maior percentual estão os árabes, como a Argélia com 48%, Marrocos com 42,2% e Omã com 43,2%. Na América, países como Cuba têm a participação de 47,5% e no Peru, 46% dos formados em engenharia são mulheres. 34 milhões de jovens perderam seus empregos na América Latina em 2020 como consequência da pandemia de Covid-19. Em 2020, cerca de 34 milhões de jovens na América Latina perderam seus empregos devido à pandemia de Covid-19. A exclusão digital também se agravou, aumentando as desigualdades entre alunos com e sem acesso à educação e formação profissional à distância, alertou a Organização Internacional do Trabalho. Anne Postuma, diretora do Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional, da OIT, destacou que será fundamental pensar na geração de oportunidades aos jovens, por meio das competências digitais. Segundo a diretora do Sinterfor, o conceito de formação continuada é fundamental para preparar as novas gerações aos desafios do futuro do trabalho. De acordo com a pesquisa global sobre juventude e a pandemia de Covid-19, realizada pela Organização Internacional do Trabalho, 1 a cada 8 jovens ficou sem acesso para continuar a sua formação acadêmica, e esta situação é ainda mais crítica em países de baixa renda. E na França, jovens e desempregados atingidos pela pandemia recorrem a restaurantes populares. Na França, um menu completo pelo valor de €1 garante a alimentação de muitos universitários que perderam seus empregos informais, em consequência da crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Após uma série de manifestações organizadas pelos estudantes em janeiro, o governo francês adotou medidas para assegurar que os restaurantes universitários ofereçam refeições pelo custo de €1 para os mais necessitados. Para François, um dos frequentadores do restaurante, por semana só em comida um francês gasta aproximadamente €50. Então, quando se pode comer por €1, é melhor aproveitar. Iniciativas privadas, como a do restaurante parisiense Le Reflet, também colocou em ação uma rede solidária composta por fornecedores e doadores. Um dos organizadores da iniciativa ressalta que faz 3 semanas que a iniciativa foi posta em prática graças à solidariedade do povo francês. O restaurante também integra um projeto social, e a sua equipe conta com a colaboração de 3 jovens com síndrome de Down, que, além da experiência de trabalho, adquirem a formação em hotelaria. As portas do restaurante para oferecer o menu solidário se abrem às quintas e sextas-feiras, com centenas de cardápios. Estudantes em dificuldade somente precisam apresentar as suas identificações de saúde universitária para ter acesso à refeição pelo custo de €1, o mesmo preço dos restaurantes universitários. E na Argentina, o governo busca um acordo de preços e salários entre os sindicatos e entidades empresariais. A Argentina iniciou 2021 com uma alta na inflação de 4% em janeiro. Para responder à alta dos preços, o governo de Alberto Fernandes espera realizar um acordo de preços e salários com os sindicatos e empregadores.
De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística e Censos, entre os aumentos listados em janeiro, destacam-se o segmento de comunicações, pelo aumento das tarifas de telefone e internet. O maior impacto no índice geral de janeiro foi causado pelo aumento do preço de alimentos e bebidas, que cresceram 4,8%. O governo mantém uma previsão de inflação para este ano de 29%, índice com o qual os especialistas não compartilham. As últimas projeções sistematizadas pelo Banco Central argentino estimam que a inflação poderá chegar a 50% neste ano. Essa estimativa considera variáveis como a recuperação do consumo, a persistência de problemas fiscais e monetários e os eventuais reajustes das tarifas de serviços públicos e negociações salariais. O governo argentino convocou sindicatos e empregadores nesta semana para buscar um acordo sobre preços e salários. Conforme explicou o ministro do Trabalho, Cláudio Moroni, não se trata de assinar um pacto escrito, mas de estabelecer acordos políticos para controlar a evolução dos preços e salários e que assim seja possível cumprir com a projeção de inflação de 29% prevista no orçamento argentino. E os sindicatos da Costa Rica se manifestaram contra o acordo do governo e o FMI. Sindicatos da Costa Rica se manifestaram no dia 15 de fevereiro contra um acordo do governo com o Fundo Monetário Internacional. De acordo com a Associação Nacional dos Empregados Públicos, um dos principais sindicatos do país, o acordo prejudicará os funcionários públicos e pessoas das classes média e baixa. O secretário-geral da ANEP, Albino Vargas, assegurou que o referido acordo coloca a responsabilidade da dívida pública e do déficit fiscal nos trabalhadores, que serão ainda mais prejudicados pelo projeto de lei do emprego público que visa criar um salário global no setor público. Para o secretário, o que mais preocupa é que o governo prefere acabar com os programas sociais, retirar o investimento em educação, em segurança e reduzir os programas de atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, priorizando o pagamento dos juros da dívida pública. O acordo entre o governo da Costa Rica e o FMI foi assinado no dia 22 de janeiro e consiste no financiamento de 1,7 bilhão de dólares. Em contrapartida, o governo se comprometeu a realizar uma série de reformas para eliminar o déficit primário em 2023 e reduzir a dívida para 50% do PIB em 2035. Entre os projetos que o governo vai promover estão o aumento do imposto sobre casas de luxo, que vale mais de 250 mil dólares, e a implementação de receitas globais e uma contribuição de empresas públicas de 30% dos seus lucros. E a criação de sindicatos de trabalhadores em grandes empresas de tecnologia mostra que o sindicalismo está vivo e se reinventa. Nos últimos meses, os trabalhadores de empresas de tecnologia têm inovado de uma forma diferente. No Vale do Silício, a criação de sindicatos é considerada uma nova ferramenta de ativismo político para a garantia de direitos da classe trabalhadora. Um exemplo desse fenômeno, nos Estados Unidos, é a criação do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon. Profissionais da empresa votaram pelo correio desde o Alabama para definir a criação do sindicato. A organização será a primeira de funcionários da gigante do comércio eletrônico do país. No início de 2021, funcionários da Alphabet, empresa controladora da Google e cujo salário médio é de cerca de 200 mil dólares ao ano, criaram o seu próprio sindicato para lutar contra os sistemas operacionais, uma questão levantada pelo professor Peter Maxim, professor emérito de Sociologia na Universidade do Estado de Cleveland, State, em Ohio. Para o professor, engenheiros com formação universitária não têm a tradição de participar de sindicatos, e isso surpreende tendo em vista o seu senso de identidade profissional. Nos Estados Unidos, não existem sindicatos de médicos, advogados, contadores ou de engenheiros. Analistas ressaltam que nos Estados Unidos, os sindicatos de profissionais com nível universitário são raríssimos. E essa inovação pode gerar um impacto muito positivo para que outras categorias se mobilizem.
A primeira ação do sindicato da Alphabet foi exigir que a empresa suspendesse permanentemente a conta do então presidente Donald Trump no YouTube após a invasão do Capitólio pelos seus seguidores. No caso da Amazon, os trabalhadores, além de pautas difusas, também lutam pela melhoria dos seus salários e das condições de trabalho. A pandemia de Covid-19 evidenciou o processo de exploração pela qual esses trabalhadores estão submetidos. E a organização dos trabalhadores, vinculados às novas tecnologias, demonstra a importância dos sindicatos e indica que o futuro do trabalho dependerá da força e da união da classe trabalhadora. E na Amazônia peruana, a mineração ilegal diminui, mas continua causando preocupação para autoridades e ambientalistas. Dados do governo peruano informam que o desmatamento pela mineração de ouro caiu 78% na Amazônia peruana. Apesar do dado alentador, uma imagem capturada pela Estação Espacial Internacional mostra que a ameaça à integridade do território ainda existe. O relatório das imagens captadas registrou 1.100 hectares de desmatamento devido à mineração de ouro desde a Operação Mercúrio, que desbaratou uma série de garimpos ilegais na região de La Pampa, em comparação aos 6.500 hectares registrados antes na operação. Matt Finner, diretor do projeto de monitoramento da Amazônia Andina, explica que os chamados rios de ouro são resultado de anos de impacto da mineração ilegal. Para o pesquisador, o desmatamento é resultante de anos de exploração. Por outro lado, as imagens de satélite permitem identificar os novos focos de mineração ilegal com acompanhamento e monitoramento. O último relatório do projeto de monitoramento, que conta com o apoio da Agência de Cooperação Norte-Americana, USAID, e o projeto Prevenir, considerou que se trata de uma intervenção sem precedentes, que tem permitido diminuir o desmatamento pela mineração de ouro na zona crítica de La Pampa em 90%. E no sul do Chile, 200 toneladas de anchovas e sardinhas ficaram encalhadas, causando a preocupação dos ambientalistas. Esta e outras notícias no próximo bloco. No sul do Chile, cerca de 200 toneladas de anchovas e sardinhas ficaram encalhadas, causando a preocupação de ambientalistas e pescadores. O caso é o maior já registrado e se somou ao outro ocorrido na semana passada na praia de Tomé, situada na mesma região. A Argentina aprova legislação para que as negociações com o FMI necessitem do aval do parlamento. O governo busca um acordo com o Fundo Monetário Internacional para renegociar a dívida de 44 milhões de dólares. Na última quarta-feira, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, denunciou ameaças de demissões e sanções contra trabalhadores e sindicalistas que participaram de manifestações pacíficas contra o governo militar da Birmânia. A organização declarou que interferir nos direitos dos trabalhadores é uma prática antidemocrática com consequências imprevisíveis. Faleceu em Buenos Aires, aos 90 anos de idade, o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. Entre 1989 e 1999, Menem governou o país em uma gestão marcada pelo desmonte do Estado e por escândalos de corrupção. A morte do ex-governante argentino gerou reações diversas de apoiadores e adversários. E no Rio de Janeiro, a pandemia de Covid-19 fez com que a cidade ficasse sem carnaval pela primeira vez em 108 anos. Pela primeira vez em 108 anos, o Rio de Janeiro teve as atividades de carnaval canceladas pela pandemia de coronavírus que atinge fortemente o Brasil,
deixando pelo menos 238 mil mortos e quase 10 milhões de contágios. Os moradores do Rio sentiram a ausência de turistas e das ruas iluminadas pelo sol, coloridas pelas fantasias e dos carros alegóricos. Em 2020, 2 milhões de turistas chegaram à cidade para participar do carnaval. No ano seguinte, a pandemia mudou drasticamente esse cenário, gerando também impactos econômicos, principalmente nos setores turístico, comercial e cultural. Além do Rio de Janeiro, outras cidades famosas pelo carnaval também sentiram o impacto do cancelamento das atividades. O tradicional Sambódromo de São Paulo, por exemplo, foi apagado antes da proibição de realização de blocos e desfiles. Mesmo com as proibições, diversas cidades registraram a ocorrência de festas clandestinas, revelando a falta de empatia, responsabilidade e de respeito às vítimas da doença no Brasil. Neste carnaval, o sentimento predominante nas cidades brasileiras foi a nostalgia de ficar sem a realização desta grande festa, que faz parte da tradição e cultura popular do país, e que nos anos anteriores congregou milhões de pessoas numa atmosfera de celebração, música, arte e diversão. Enquanto isso, na Bolívia, o carnaval se reinventa durante a pandemia. O carnaval boliviano se reinventa em meio à segunda onda de contágios do Covid-19 e, nesta edição, vai realizar uma série de eventos virtuais. As principais cidades do país resolveram suspender todas as festividades de massa, incluindo o emblemático Carnaval de Oruro, a maior festa folclórica da Bolívia, declarada em 2001 como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Em La Paz, houve uma série de atividades, principalmente virtuais, incluindo palestras sobre as tradições do Carnaval de La Paz, shows que foram transmitidos pela internet e exposições que evocam o festival e seus personagens. Mabel Franco, diretora da Unidade Municipal de Espaços Cênicos, explicou que a ideia do carnaval deste ano foi constituir e explorar a criatividade de cada um dos funcionários da secretaria, em coordenação com os artistas. O carnaval encontrou formas de se manifestar aproveitando a virtualidade, segundo ela, e desta forma a tradição buscou uma outra forma para continuar e para dar vida à festa celebrada no país. A tradição continua definitivamente, ainda que virtualmente, e em algum momento ela voltará à normalidade, fazendo com que todos possam aproveitar o carnaval pessoalmente. E em Honduras, a tradicional arte em cerâmica resiste à crise pela organização e resistência dos artesãos. A cerâmica hondurenha foi duramente afetada pela pandemia de Covid-19. Mesmo assim, no sul do país, ainda são produzidos os tradicionais galos de barro multicoloridos, que fazem parte da paisagem da rodovia Pan-Americana. Até poucos anos, os responsáveis pelo artesanato hondurenho, em sua maioria mulheres, expunham suas obras ao ar livre, como uma espécie de galeria que enfeitava a estrada. Com a pandemia, o artesanato está dentro de casa. Júlia Manzanares, uma artesã de 60 anos, relata que há menos produtores do que nos anos anteriores e é necessário atrair as novas gerações para dar continuidade a esse patrimônio ancestral. Com 4 filhos criados graças à atividade, a artesã acredita que o aumento do custo do barro e da lenha e das tintas a óleo fizeram com que muitos tivessem que se dedicar a outras profissões. Lídia Mendonça, administradora dos pavilhões do município de Vale de Los Angeles, declarou que a pandemia afetou as vendas, prejudicando os vendedores e artesãos da região. Mesmo com a reabertura do comércio em dezembro de 2020, depois de 7 meses com as portas fechadas, o fluxo de clientes diminuiu. A arte em cerâmica sofreu um duro golpe com a pandemia e resiste para dar continuidade à tradição do povo de Honduras. Eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA, em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.